Salve, galera! Hoje o nosso papo aberto é com a Natália Oliveira, que é uma mulher muito foda. Ela é cofundadora da Iniciativa Negra, formada em Ciências Sociais, foi diretora da ONG É de Lei, que a gente já falou aqui antes. Lá ela atuou com redução de danos relacionado ao uso de drogas, ao ensino e à gestão de projetos. Ela também foi assessora do Advocacy no projeto Gênero e Drogas, tá? No Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. E também foi articuladora da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. E atualmente ela integra, o Conselho Consultivo da PBPD. Ela é ex-presidente do Comuda, que é o Conselho Municipal de Política de Álcool e Drogas de São Paulo, e é uma mina que manja muito sobre o assunto. Você foi uma das pessoas que me inspirou a fazer algum tipo de movimento, público, de comunicação, de informação sobre o contexto do antiproibicionismo. E porque você é uma pessoa também que atua, na vida toda aí nessa questão da revolução social, isso acho que desde o início da sua carreira, da sua trajetória como estudante. O que te levou a querer entrar no ativismo, que óbvio, hoje é o seu trabalho, a sua profissão, mas o que te levou a entrar justamente nessa questão da política de drogas brasileira? Se você se lembra do que te levou, se você tem isso muito forte para você. Eu tenho isso muito forte. Eu era militante do movimento estudantil, era da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, diretora aqui. E eu decidi não militar mais, deixei a gestão no meio, porque eu percebi que esse jeito de fazer política partidária era um processo de bastante violência, e eu não me identificava com essa maneira de transformar o mundo. Sim. E aí eu comecei a fazer estágio com política de drogas e o meu primeiro trabalho, o primeiro mês que eu tinha que fazer era ler tudo que eu encontrasse para começar a pensar nas minhas oficinas de prevenção para a juventude. E aí quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, gente, isso é uma guerra e uma disputa por uma mercadoria muito parecida com a disputa que existe em torno do petróleo, porque é uma guerra transnacional. Isso gera várias injustiças. Aí quando eu tive essa percepção da injustiça e de todas as coisas do esquema. Exato, eu falei, isso é uma pauta que vai crescer muito ainda e eu quero atuar com essa pauta e quero ser uma das pessoas que ajuda a mudar essa guerra que traz tanto sofrimento para as pessoas. Então já foi pensando ali no quanto isso estava errado, alinhado à injustiça e como tinham, poucas pessoas falando sobre isso, talvez? Eu achava quando você que entrou já tinha muito esse movimento? Não, tinha, mas era sempre um movimento mais assim, de pesquisadores, menos de trabalhadores. A gente está falando de um período que Facebook ainda era uma coisa que estava começando, então, de rede social aqui no Brasil. Tinha o Twitter, mas não tinha esse papel. A gente está falando de um período que as pessoas não tinham 4G no celular, ainda de um misto de internet de escada e fibra ótica sendo implementado. Pode parecer que não faz diferença, mas olhar isso há 10 anos atrás faz muita diferença. Sim. Então, basicamente, as informações para a sociedade, elas aconteciam a partir só dos veículos já estabelecidos, tanto dos jornais escritos quanto rádio e você televisão. Acha que isso faz muita diferença hoje para o desenvolvimento dessa pauta, dessa causa no Brasil, assim, não só no Brasil, mas no mundo, a relação com a mídia digital, com a internet, com a comunicação? Eu considero que é dar uma acelerada, sabe? Porque a partir do momento que você democratiza a informação, mais pessoas, inclusive que nem você, que necessariamente nem é do campo, não trabalha com a pauta, se interessa e começa a produzir conteúdo a partir disso. Eu te conheci te seguindo. Sim, e olha só, você conheceu me seguindo e eu te conheci num vídeo que você participou no YouTube falando dessa pauta, que era apenas um canal também de produção ali, jornalística independente. Sempre que surge uma mulher falando dessa pauta, eu quero saber quem é, entendeu? Para ver se dá para construir coisas juntos, Eu foco bastante na minha produção de conteúdo em tirar esse hype raso sobre o debate, da cena canábica no Brasil e tudo mais. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre o quão prejudicial na sua visão, esse debate raso sobre a legalização, para uma nova política de drogas e pensar que se a gente se legalizasse hoje e falasse daqui para frente está tudo certo, resolveria alguma coisa. Eu acho que toda, política de drogas, então vamos pegar a maconha. A maconha ela é uma mercadoria. Sim. Por ela ser mercadoria, ela tem toda uma cadeia de produção envolvida. Eu acho que a gente tem que sempre aproveitar as oportunidades de quando a gente vai explorar outras mercadorias de uma maneira regulamentada, para que essa cadeia produtiva já sirva também
para diminuir as desigualdades sociais e raciais e para que a gente pense uma linha justa, né, que se chama, que é você ter as marcas também comprometidas com o desenvolvimento humano e social. E isso para drogas faz total sentido, porque é a proibição das substâncias que causa, né, vários efeitos deficitários para a nossa sociedade a partir dos efeitos da guerra às drogas. Total. Então, você acha que se as marcas, se esse processo tiver uma conexão de consciência humana, de reparação, isso faria bem? Isso vai fazer bem, porque se a gente diminui a desigualdade, a gente incentiva o desenvolvimento social e humano das pessoas que não conseguem acessar tantos direitos, digamos, para ter uma vida plena. Acho que isso já responde um pouco, seria a minha próxima pergunta, que é qual que poderia ser o papel das pessoas que se dizem, né, ou que querem, enfim, se introduzir nessa cena canábica, que é uma das, enfim, das drogas que mais se discute ainda, né, ou melhor, da cena maconhista aqui no Brasil, para auxiliar no debate antiproibicionista. Qual que você acha que é o papel dessas pessoas? Pessoas que querem, que estão nessa cena, e quando eu digo nessa cena, pode ser tanto, sei lá, a pessoa que tem um produto, marca, essas coisas, ou a que produz conteúdo, ou a que, enfim, quer engajar para legalização, seja para questão adulta, questão medicinal. Como que você acha que as pessoas podem, enfim, Os principais efeitos da guerra às drogas no Brasil, por ser um país que tem um histórico racista e que, portanto, produziu uma estrutura que não permite uma grande mobilidade social, econômica e política dos sujeitos negros, a gente costuma entender que a guerra às drogas é uma reacomodação dessas relações históricas. Não é a guerra às drogas que inventa o racismo, mas ela é um importante aparato de reacomodação dessas relações, mantendo os sujeitos negros na ponta mais frágil dessa cadeia, uma vez que os sujeitos negros não estão nos postos de comando dessas cadeias, eles estão ali no varejo da substância, eles estão na linha de frente trocando tiro com a polícia, né? E mesmo as pessoas que vão presas são por pequenas quantidades de drogas e quando a gente vai olhar a cor das cadeias do país, né, são isso. Sim. Então, se a gente quer construir marcas, desde as pequenas até as com maiores investimentos, a gente tem que ter uma cabeça de como que a gente coloca sujeitos negros em toda a cadeia produtiva dessas marcas, inclusive nos postos de comando, para que a gente comece a ter esses sujeitos participando, né, desse comércio a partir da regulamentação. Segundo, porque emprego é geração de renda, né, e as pessoas negras, elas, assim como as pessoas não negras, elas também precisam de dinheiro para viver no mundo capitalista. E eu acho que muitas das marcas, elas acabam se apropriando de slogans em as suas comunicações, né, e nas suas campanhas publicitárias, mas na prática, se você não tem uma diversidade de sujeitos dentro das marcas, né, de mulheres, de sujeitos negros, de pessoas com outros saberes, então elas só estão se utilizando de uma pauta para poder ganhar dinheiro e não são, de fato, os nossos aliados antirracistas para ajudar na diminuição de desigualdade, né? Porque ideias, elas podem impactar algumas pessoas, mas elas não mudam estruturas. Exatamente. Muito bom. Com toda a experiência que você tem nessa área, né, você é cofundadora da Iniciativa Negra, qual que você acha, assim, se a gente pudesse, né, ter um papo um pouco mais rápido, os maiores impeditivos aí para esse processo do Brasil para compreender e instituir essa reparação histórica pelas guerras às drogas? Quais seriam os maiores impeditivos hoje, né? Deixar eles bem explícitos. O Brasil, ele não tem um histórico de constituir reparações, né? Isso faz parte da história do Brasil. Seria o maior constituinte disso. Exato, isso é um constituinte do DNA de como o Brasil resolve as suas mazelas políticas, né? A gente não indenizou os indígenas, pelo contrário, os povos indígenas a gente dizimou e segue dizimando, né? A nossa elite do agronegócio, agropecuária, ela entende que, inclusive, o pouco que nós conseguimos manter de demarcação de terras, né, de quilombolas e comunidades como uma perda deles do sistema. Como uma perda, exatamente, né, porque eles não entendem a importância da integração da diversidade brasileira, né? Isso é onde reside o nosso maior segredo, é uma diversidade geográfica, cultural, de saberes, né, enfim, que é típico de um país de um tamanho do continente como o Brasil.
Então, assim, a gente não fez isso com os indígenas, não fez com sujeitos negros quando deixaram de ser escravizados, não fizemos na ditadura, né? Assim, tanto é que depois ainda foi constituída a Comissão de Memória e a Verdade, mas sempre muito boicotada. Daquele jeito, né? Que agora, basicamente, nem chegou a concluir o seu papel. Sim. Então, a gente tem, né, no centro da nossa discussão a necessidade de pensar a regulamentação de produção das substâncias, inclusive a cannabis, alinhado com o pensamento de desenvolvimento social e, portanto, reparatório, para que isso seja uma nova oportunidade econômica para o Brasil se desenvolver, né? E aí, a partir desses pactos, a gente, inclusive, tem uma produção diferente, menos depredatória, seja para o meio ambiente e menos deficitária para a população negra. Sim, muito bom. É isso. Você já foi, né? Já trabalhou ali no Edlei, já teve vários processos de correção de danos, né? Não sei se você sabe disso, com certeza sabe, né? Mas o atual governo, né, Bolsonaro, retirou a redução de danos do âmbito de política nacional através do decreto lá no dia 11 de abril de 2019. Como você foi coordenadora já, né, do Edlei, qual que você acha que é a importância da redução de danos nesse âmbito da política nacional de drogas e como a sociedade toda perde ignorando isso? Redução de danos, ela pode ser entendida como muitas coisas, né? Assim, até porque, para mim, é um modo filosófico até de lidar com a vida e com os meus próprios usos de substâncias. Mas redução de danos é um modo da gente pensar um caminho para lidar com o uso de substâncias, uma vez que isso é constituinte da história da humanidade, né? O uso de drogas faz parte da história da humanidade. E a questão é como que nós vamos lidar com a presença dessas substâncias, né? Então, levando em consideração que as pessoas são constituídas de subjetividades, né? Mas as subjetividades também fazem parte de um contexto externo, a redução de danos é como que um indivíduo ele vai conseguir ter cada vez mais informações e até autoconhecimento sobre si para que ele não venha desenvolver um uso problemático de substâncias. Assim como ela pode ser um caminho de ajudar um sujeito que já desenvolve um uso abusivo de substâncias, né? Que vai ser marginalizado se ninguém ajudar ele. Exatamente, entendeu? Ele vai ser estigmatizado, porque esperar que o sucesso no tratamento do uso de drogas seja a total abstinência é você chegar colocando um pedido, uma meta muito alta, digamos, para o sujeito que está acostumado a usar drogas, seja álcool, medicamento e etc. Então, vira aquele... Aí, os tratamentos que pensam a abstinência como um modelo de sucesso, elas criam um constante sofrimento, porque esse sujeito, ele nunca consegue atingir essa meta de sucesso, portanto, ele fica se sentindo derrotado. Exato, quando ele poderia estar usando esse processo de reflexão para ele encontrar um modo mais saudável de lidar com o uso de substâncias, uma vez que ele já é um usuário de substâncias. Não estou dizendo que todo mundo usa drogas, substâncias psicoativas, ou que precisa usar. Mas se os usuários estão olhando para isso, eu acho que é mais efetivo que o usuário gaste o seu tempo refletindo e aprendendo ao longo dessa carreira de uso do que tentando atingir uma meta que poucos conseguem. Total, muito bom. Falou tudo, é isso. Hoje, coincidentemente, né, fizemos essa gravação que a gente está adiando há semanas por conta do nosso cotidiano, no Dia da Consciência Negra. E como, né, cofundadora da Iniciativa Negra, eu queria que você deixasse, enfim, suas considerações para o que você espera, né, para o nosso novo ciclo, para o nosso novo ano, para as coisas que vão vir depois daqui e, enfim, dar a sua letra sobre o que você acha que tem que ser feito, que tem que acontecer para essa pauta evoluir, para que os corpos deixem de ser estigmatizados, marginalizados, ameaçados e desumanizados por conta de uma guerra que é completamente infindável. Olha, eu vou falar para você aqui, é que eu acho que o maior movimento que a gente pode fazer é o da alegria, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muito problema com a caretice, desde criancinha, sabe? Assim, eu ia para a igreja evangélica e as histórias que as pessoas me contavam, né, sobre o Adão e Eva, Moisés, me pareciam muito factíveis de terem acontecido. Eu achava uma coisa assim, eu olhava a historinha e falava, não é possível. E crescendo um pouco mais, eu fui percebendo que aquelas histórias eram maneiras da gente constituir uma moral, né, e uma conduta
que é de um Deus, né? Que esse Deus mau, que está constantemente ali para te vigiar e te punir, não é o que eu acredito, né? Relaxa. Eu acredito, sim, em Deus, inclusive a minha mediação com o mundo do sagrado acontece via o consumo de algumas substâncias psicoativas, como é o caso da ayahuasca e etc. Mas o caminho de menos caretice poderia nos ajudar, porque é disso que geram todos os preconceitos e etc. A moralidade. Mas pensando a moralidade, enfim, que causa tantas prisões e sofrimentos, né? Para nós mulheres e negras, né? Para as pessoas LGBTQI+, né? Enfim. Então, quase ninguém cabe dentro desse padrão virtualizado que a sociedade espera, né? E isso vai gerando uma camada de sofrimento. Então, a gente ter investimentos em como cada vez mais as pessoas terão mais tempo para refletir sobre sua existência, isso pode ir desenvolvendo uma consciência política, uma maneira de estar aqui, é um caminho, né, para a gente ter um exército, digamos, de pessoas desconstruindo essa estrutura. Né? Exército de pessoas tentando reduzir os danos do mundo, os sofrimentos, né? Exatamente, né? E a outra coisa que isso, eu acho que cada um ajuda na diminuição como pode. Eu, por exemplo, como eu não sou detentora dos meios de produção, eu ajudo com as minhas ideias. Sim. Mas tem gente que detém estruturas econômicas importantes e elas também podem ser aliadas na diminuição da desigualdade. Porque se a gente diminui desigualdade, a gente diminui violência, que inclusive é o maior medo e terror que colocam as pessoas ricas presas dentro das suas casas. A partir do momento que elas não querem mais sofrer, elas precisam ser atores que mobilizam as suas estruturas para ajudar a diminuir a desigualdade.